Agora são 8h32. Vamos para aquela análise política, jurídica aqui do Brasil. Nosso convidado de hoje é o José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal na Curitiba, Centro Universitário Curitiba, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, entende muito de política também. Olá, Portela, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Portela, vamos começar com essa acusação da deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. Ela acusou o deputado Eduardo Bolsonaro e o chamado Gabinete do Ódio, né, por liderar aí ataques virtuais nas redes sociais, com robôs, com quem for inimigo aí da família Bolsonaro. Ela deu essa declaração, essa denúncia, durante a apresentação de seu depoimento na CPMI das fake news nessa quarta-feira. A coisa pode pegar fogo pro lado da família Bolsonaro, do presidente da República, não é isso, Portela? Como é que você está vendo aí essas acusações da Joyce, que estava ali dentro, sabia tudo o que acontecia? Esperamos que de fato pegue fogo para a família Bolsonaro, né? Já desde as eleições a gente já vinha discutindo o uso das redes sociais de maneira ilegal, né, por parte da campanha do Bolsonaro. Inclusive existe até processo na Justiça Eleitoral discutindo o uso de rede social de maneira abusiva naquela campanha. Até agora a Justiça Eleitoral não deu um parecer sobre isso, né? E agora vem mais essa bomba e que para a gente não é surpresa, porque quem acompanha as redes sociais já percebe bem, né, esses movimentos de linchamentos virtuais, de uso de robôs para propagar informação falsa, sobretudo contra oponentes políticos e contra qualquer pessoa que resolva criticar o governo. E isso para a gente é bastante preocupante, né? Deveria ser preocupante para qualquer pessoa que se entende como democrata, porque não há como ter uma democracia saudável quando se tem o uso desse expediente ilegal, financiado, sabe-se lá com que dinheiro, né? Porque tem que também ver quem está financiando isso, quem está por trás, isso aí custa, né? São muitos robôs, um uso de um aparato bastante sofisticado, e aí isso em prol da família Bolsonaro. Então, há uma questão de interesse público, tanto porque envolve questão de informação, né, o direito das pessoas serem bem informadas, de receberem uma informação de qualidade, isso é próprio da democracia, e também porque envolve uma questão aí de interesses econômicos que estão por trás conduzindo esse tipo de ação ilegal. Agora vamos ver o que vai acontecer depois da CPI, se serão dados encaminhamentos na justiça, né, e se diante dessa bomba a Justiça Eleitoral acelera a avaliação do processo referente à campanha do Bolsonaro. Exato. Agora vamos para o pacote anticrime, né? Bom, a Câmara aprovou o texto base do pacote anticrime, mas foi uma derrota, né, para o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não entrou a excludente de licitude, a prisão em segunda instância e também o acordo de plea bargain, né, a justiça negociada. Foi uma derrota para o Moro, né, esse pacote. Eu queria que você falasse, depois já engatilhando também o tema, né, da prisão em segunda instância. Está um debate político aí intenso entre Câmara e Senado. Mas vamos lá, inicialmente, com esse pacote anticrime. Esse malfadado pacote, né, que a gente pode colocar entre aspas anticrime, porque na verdade não é anticrime, ele fomenta a criminalidade, sobretudo com a excludente de licitude, chamada excludente de licitude, que na verdade nada mais é que uma licença para matar. E aí eu tenho falado também nas redes sociais e em palestras que o Moro ele tem também sangue nas mãos. Não são só os governadores como Dória e Witzel que têm conduzido políticas de extermínio, usando a guerra às drogas, entre aspas, como justificativa, que nada mais é do que guerra aos pobres e aos negros. E o Moro também tem essa culpa, porque ele, através do pacote chamado anticrime, difundiu na opinião pública a ideia de que os policiais têm que ter respaldo jurídico para poderem matar impunemente, e porque assim nós teríamos uma política
de segurança pública decente, o que é, na verdade, uma violência absurda, porque a gente está vendo aí, acompanhando Paraisópolis e outros atos atrozes no Rio de Janeiro, e que se dão justamente por esse estímulo discursivo, através do discurso, através de ações concretas, um estímulo à polícia para que ela mate e entenda que depois não vai acontecer nada, porque ela está agindo em prol da defesa da segurança pública. Então, essa foi uma derrota bastante importante para o Moro, e como você pontuou também a questão da justiça negociada, a chamada plea bargain, né, que também é um fomentador de criminalidade, porque através da plea bargain, o que se pretende? Encarcerar mais rápido pessoas sem o devido processo legal, ou seja, a pessoa negocia a sua pena e em situações extremamente desvantajosas, com manipulação das provas que tem no processo, ou seja, a pessoa é levada a aceitar aquela pena sem se defender num processo, e aí a gente sabe que isso vai estourar nas pessoas mais pobres, que geralmente não têm acesso a uma boa defesa, que tem a defensoria pública mal estruturada para atendê-las, e em que nós vemos aí a seletividade escancarada do sistema, que geralmente pega pobres e negros. Então nós vamos encarcerar mais pessoas, e o cárcere é um fomentador de criminalidade. E a segunda instância também, que seria um outro fomentador de criminalidade, porque você vai encarcerar mais pessoas, geralmente pobres e negras, e vai mandá-las para esse sistema prisional, que nada mais faz do que transformar pessoas que são delinquentes em monstros, né? Então, esse pacote anticrime, que eu digo, é de uma excrescência absurda, e que bom que houve essa derrota, pelo menos momentânea, porque esses temas não estão fora da agenda do Congresso para o ano que vem, mas reputamos aí sim que foi uma derrota importante e foi um ganho para quem defende a democracia. E a questão da segunda instância, que é essa disputa de braços entre o judiciário, que já disse que a prisão em segunda instância é inconstitucional, foi há poucas semanas. Mesmo assim, o Moro tem conduzido um debate totalmente enviesado para que a segunda instância retorne, ou seja, a prisão em segunda instância retorne à pauta, por meios extremamente questionáveis, como emenda à Constituição ou através de mudanças infraconstitucionais, ou seja, no Código de Processo Penal. Por um ou por outro lado, a gente vê problemas do ponto de vista da constitucionalidade e, de novo, é um ataque ao STF, né? Quer dizer, já não é a primeira vez, a gente tem visto outros ataques conduzidos pelo grupo de extrema-direita que está no poder, no governo, e que tem, né, bastante aliados no Congresso Nacional e que também tem apoio no lavajatismo do Sérgio Moro. Então a gente vê que é uma forma de constranger o STF, porque vem muita coisa aí pela frente ainda, referente à Lava Jato, que vai ser debatida no STF, e estão usando de disputas aí no Congresso para sinalizar para um setor da sociedade que o STF é pró-impunidade e que o Congresso Nacional, um setor do Congresso que é de extrema-direita, esse setor seria pró-democracia. Você vê a inversão do discurso, que é bastante perigoso para quem se preocupa com o futuro do Brasil. Exato. Só acrescentando que o Moro participou da CCJ ontem no Senado, onde tem aí esse projeto de lei que altera aí o Código do Processo Penal, e na Câmara a proposta de emenda constitucional, como você falou. Agora, Cosmo, vamos lá. Portela, bom dia. Cosmo falando. Olá, bom dia. Bom dia. Portela, ontem mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu uma entrevista, e nessa entrevista para a Folha, para o portal UOL, ele fala exatamente disso. Esses excessos de prisões nada mais servem do que oferecer mão de obra para o crime organizado, por exemplo. Ele citou o PCC, por exemplo. Daí a gente vem os envolvimentos de gente ligada ao governo, da própria família do presidente Jair Bolsonaro, com milícias no Rio de Janeiro. O Queiroz, que até hoje, enfim, a Polícia Federal, o ministro da Justiça não descobre onde está, então o ministro Sérgio Moro. Cada dia que passa, esse ministro vai, então, super-ministro de Bolsonaro, ele vai caindo mais, sendo mais desacreditado e perdendo mais força no governo, Portela? Eu acho que, na minha avaliação, sim. Acho que o plano dele inicial assim, claramente está entrando água, né? O plano inicial do Moro, que era como ministro da Justiça,
levantar todas essas bandeiras que são extremamente violentas, mas que poderiam ganhar apoio e poderiam, inclusive, passar tranquilamente pelo Congresso, e o que a gente está vendo é que não está sendo tão fácil como ele imaginava, e que a situação da segurança pública está se deteriorando, né? E veja que nem foi aprovado o pacote, imagine com a aprovação do pacote, só com esses discursos que contaminaram a polícia, o judiciário, a gente já está vendo grandes violências acontecendo diariamente no Brasil, e como resposta, ou seja, como um efeito direto desses discursos que são encampados pelo Moro e pelos seus colegas aí da Lava Jato e colegas de governo, né? Então, eu acho que sim, o Moro está perdendo bastante credibilidade ao levantar essa bandeira fascista da violência de Estado. E uma coisa que é importante, que eu faço coro mesmo às palavras do ministro Gilmar Mendes, tudo isso que está se defendendo aí agora, em termos de reformas do Código de Processo Penal, da Constituição, como uma bandeira de combate à criminalidade, tem o efeito reverso, que é fomentar mais a criminalidade. E vários pesquisadores que conheço que estudam as milícias no Rio de Janeiro já disseram inúmeras vezes que o pacote anticrime do Moro aumentaria o poder das milícias, porque eles teriam respaldo jurídico para matar pessoas, porque a polícia, usando do seu poder, dominaria territórios, estenderia o seu poder paralelo e depois poderia matar pessoas invocando essa excludente de licitude absurda que se queria colocar no Código Penal. Então, o público tem que ficar atento a esse discurso fácil de que se combate criminalidade com mais violência de Estado. Nós já fizemos isso no passado, não deu certo, foi só tragédia, e sempre que se faz hoje, nós vemos aí Dória, Witzel repetindo essa fórmula, a tragédia é sempre certeira e estoura nos mais pobres, nos mais fracos, nos mais vulneráveis. Exato. E Portela, bom, diante disso, o presidente Jair Bolsonaro, ele quer alterar essa definição de legítima defesa, né, no Código Penal. Ele pretende enviar ao Poder Legislativo um projeto de lei que altera isso, e ele fala o seguinte, né, que precisa retirar aí o termo moderadamente do artigo 25. Vou ler aqui: entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito sem ou de outrem. E ele pergunta, abre aspas, o que é moderada? No sufoco, você atira em cima do cara. O cara está vindo em cima de você e você atira dentro da sua casa. Então, não tem de ter moderada. Estou falando as palavras do presidente. Se entrou na sua casa, você vai atirar. O que significa moderado, meu Deus? Questionou. Bom, explica para o Bolsonaro e para os nossos ouvintes o que significa isso, Portela. Pois é, o moderado é justamente a limitação da violência que se pode, claro, admitir legitimamente para defender interesse próprio, mas essa violência admitida pelo direito para defender interesse próprio, defender a sua vida, sua integridade corporal, ela tem que ser dentro de parâmetros proporcionais, ela não pode ser desproporcional. Então, para defender a minha honra, por exemplo, porque fui xingado, então eu vou usar de um meio desproporcional e matar outra pessoa? Quer dizer, você tirando esse freio, essa limitação dessa, que a palavra moderado parece uma palavra tão singela, mas quer dizer muito, você dá autorização, por exemplo, para que a polícia saia atirando para depois perguntar. Que a polícia atire numa pessoa que é negra porque, por ser negro, já entende que é uma atitude suspeita, porque a pessoa fez um movimento com a mão, mas é negro, então eu atiro e depois pergunto o que foi. Então, a gente está vendo no Brasil esse poder extremo da violência do Estado, né, que está cada vez mais caminhando a passos largos e que nós estamos chegando realmente naquilo que muita gente está dizendo que é uma ditadura miliciana. Porque enquanto que na ditadura civil-militar usaram do exército e da polícia também, agora nós estamos usando da polícia militar para fazer o trabalho sujo desse governo que é antipovo, que é antidemocrático e quer impor à força uma agenda neoliberal que sabe que vai ter reação do povo, então já quer garantir a possibilidade do Estado matar impunemente para aplacar ânimos que possam comprometer
a segurança nacional, né? Essa é a perspectiva desse governo, está bem claro pela fala do Bolsonaro e do Sérgio Moro também. Exato. Agora, em relação ao STF, né, concluiu o julgamento, liberou aí o uso de informações do antigo COAF, atual UIF, né, Unidade de Inteligência Financeira, sem o aval da Justiça, né? Então foi por 10 votos a 1. Não, pode até entrar, né, nesse mérito, né, como é que você vê esse resultado, mas eu queria que também você falasse, Portela, sobre agora a situação do Flávio Bolsonaro, né, que vai passar a ser investigado novamente aí por suspeitas aí de crimes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Um breve comentário sobre a Sim. decisão do STF é que é uma decisão esdrúxula, como outras decisões do STF que vêm na toada da Lava Jato, né, da moralização do país e tal, passando por cima da Constituição, porque isso viola direitos essenciais do cidadão, como a vida privada e a intimidade. Então, é uma decisão absurda. E agora a questão que vai respingar no Flávio Bolsonaro, né? Para o bem e para o mal, respingou no Flávio Bolsonaro, vai se reconduzir o processo. Agora, vamos aguardar para ver a diferença de tratamento do processo do Bolsonaro em relação ao processo de políticos progressistas da esquerda. Como vai andar, se é que vai andar, né? Como que vão atender os interesses da defesa do Flávio Bolsonaro. Mas é um pepino com o qual agora a família Bolsonaro vai ter que lidar, né? Estava ali esquentando, agora voltou a ferver a água. Vamos aguardar para ver como que esse processo vai se desenvolver, porque, por exemplo, a gente já vê um tratamento diferenciado que, diferente de outros processos em que vai se jogando para a imprensa tudo que tem no processo de sigiloso, esse processo já não se faz isso, né? A gente percebe que há uma blindagem nesse processo, não se tem muito acesso às informações ali, porque não se vaza para a imprensa, diferente de outros processos. Já é um tratamento que a gente já vê bem diferente. Vamos aguardar para ver agora se juridicamente as decisões serão mais garantistas do que são em outros processos de políticos da esquerda. Exato. Só para terminar agora, Portela, você viu que o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal em Brasília, absolveu nesta quarta-feira os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, os ministros Antônio Palocci e Guido Mantega. E não teve aí a repercussão, por exemplo, né, da Rede Globo de televisão, com tanta ênfase quando foi na hora de acusar, não é isso, Portela? Exato, aí a seletividade, né, que não é só da justiça, mas que também é da mídia. E eu lembro de uma frase do Sérgio Moro, enquanto juiz da Lava Jato, e numa palestra em algum lugar, dizendo que essa aliança entre o Poder Judiciário e a mídia tradicional, a mídia burguesa, óbvio, era essencial para que se fizesse justiça no Brasil. Ou seja, na verdade, o que ele está dizendo é fazer linchamento, né? Usar o aparato do Estado para fomentar na mídia um linchamento de pessoas públicas. E aí nós vemos o inverso, quer dizer, então quando se tem a notícia de que a pessoa foi absolvida, não se aparece em capas de revista, em manchetes de jornal, como se nada tivesse acontecido. E aí isso não é pedagógico para o público, porque o público precisa entender que justiça não se faz só quando se condena alguém. E, não se condena, e também não se faz condenando alguém de qualquer modo, né? E aí, quando se absolve, parece que não é importante para a justiça, como se a justiça não estivesse sendo feita quando uma pessoa é absolvida. E isso mina a forma como o público, ou uma parcela do público, enxerga a justiça criminal, especialmente em tempos como esse, em que as pessoas querem condenação, prisão, porque acham que com isso nós vamos levar o Brasil a um patamar de progresso. Você sabe que o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia está realmente tendo uma repercussão incrível no Brasil inteiro. O Cosmo leu aqui uma mensagem há pouco, onde pessoas queriam saber como é que entraria em contato com o coletivo. Você tem aí as informações, Portela, para passar para os ouvintes, internautas e telespectadores? Sim. O nosso canal principal é que a gente tem tido contato direto com a população através da página no Facebook, né, que é o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. É só digitar lá, já encontra a nossa página. A gente também ali tem muita informação, a gente posta bastante material sobre o que está sendo feito em termos de luta política e jurídica para defender a democracia, e é um prazer poder
contar com a participação do público, é isso que nos move, né? Ou seja, a gente existe porque existem violações, infelizmente, existem violações aos direitos das pessoas, e estamos aí para lutar firmemente para que esses direitos não fiquem só no papel, né? Que eles valham, porque sem direito não há democracia. Essa é a nossa ideia. Perfeito, tá certo. Muito obrigada aqui a você, Portela, sempre nos atendendo com muita rapidez, inclusive. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Abraço, bom trabalho. Muito bem, falamos aqui com José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal da Unicuritiba e também do coletivo Advogadas de Advogados pela Democracia.